Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Hoje falaremos de um REIT. Um REIT bem famoso para quem já conhece aí a cidade de Nova York. Falaremos então do Empire State Realty Trust, negociado aí na NYSE com o ticker ESRT. Então, essa imagem é bem bonita, né? Peguei na internet. Para tirar uma foto dessa é até difícil. Mas nós vamos ver aqui o que pode ser uma ótima oportunidade esse REIT no exato momento. Já essa foto aqui, um pouco mais amadora, para não dizer um tanto quanto muito mais amadora, foi uma foto que eu mesmo tirei quando eu estive lá no Empire State. Já estive em Nova York 3 vezes, então quem conhece a cidade, ela é realmente encantadora. E assim que passar toda essa pandemia, para você que ainda não visitou, sugiro visitar, porque é muito bonita. Então vamos deixar aqui essa imagem que eu tirei como plano de fundo e vamos seguir então para alguns detalhes que é bom a gente comentar aqui. Primeiro, o REIT existe desde 2011, mas a gente só encontra no gráfico ali a partir de 2013, conforme eu vou mostrar um pouco mais à frente. Composto de 14 propriedades, né? E aqui a gente tem um mapinha que mostra ali em Manhattan. Então nós temos aí o próprio Empire State Building, né? E além de alguns outros escritórios e alguma coisa do varejo. Mas ó, a gente pode perceber que a grande carga, né, do REIT de escritórios e principalmente em Manhattan. Ele é muito concentrado, então, como eu acabei de falar, né, em Nova York. Então, olha lá, 74% Manhattan Office. Então, isso daqui, para o momento, é algo que fez aí o preço do ativo cair muito, porque Nova York, como vocês sabem, teve aí uma contaminação maior aí durante a pandemia, onde as pessoas que ficaram em casa foram contaminadas, né? Foi o maior índice de contaminação de quem estava em praticamente isolamento. As dívidas são controladas, então isso daqui é muito interessante, vamos ver aqui mais à frente, né? E tem muito dinheiro em caixa. Então isso também é algo importantíssimo para o momento, para poder passar aí esse período, né? E voltar à normalidade. E o alto yield, então como o preço caiu muito, né, está pagando ainda os dividendos normais, então o yield fica bem alto. Então vamos avançar aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar são as dívidas. Então olha só, quando a gente olha aqui, né, a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente vê que está 5,2 vezes. Até 5, 4, 5 é um fator aí muito aceitável, né? Mas a gente tem que comparar com seus pares. E os seus pares estão ali ó, em 7,6 vezes. Então, está um pouco melhor do que os seus pares. E olhando aqui esse quadro, que é muito interessante, ó, 2020 não tem dívida. Tá? Então, isso daqui é realmente muito bom. Em 2021, tem 550 milhões, mas que podem ser negociáveis aí, né? 2022 não tem dívida, 2023 não tem dívida, aí 2024 em diante tem dívida, com exceção de 2029 que também não tem dívida, mas a dívida de 2024 é pequena, 78 milhões. Aí 2025, 26, 27, 28 também são dívidas negociáveis ali, bem tranquilo de pagar, né? Até mesmo porque eles estão com um caixa aí de aproximadamente 1 bilhão. Tá? E aí, só depois de 2030 que tem umas dívidas maiores ali. Então, tem muito tempo ainda aí para poder o ativo crescer e também pagar os seus dividendos. Aqui, a gente pode ver a parte do varejo, que é uma parte menor, né? Como é bem diversificado. Então, aqui tem algumas das marcas aí que vocês devem conhecer, né? E ali tá, no gráfico tá a porcentagem dividida ali, né? Bem de consumo, na tecnologia, varejo, serviços. Então, na parte de varejo está bem diversificado. Aqui a gente pode ver o crescimento acumulado aí dos inquilinos.
Então, desde 2013 até 2020, né, obviamente vai ser afetado ali no futuro, teve um crescimento aí de quase 5 vezes aí no número de transações e os square footage, né? Então, na verdade, a gente fala metros quadrados e eles falam pés quadrados, tá? Então, é um grande aumento aí também nos aluguéis deles. Deixando aqui agora uma imagem também que eu tirei, né, uma foto que eu tirei quando eu fui lá. E se você ainda não é membro do canal, seja membro, clique lá no Seja Membro e aí vai participar de um grupo no Telegram com a gente para conversar sobre os ativos, tirar dúvidas todos os dias. E sempre que eu tenho um insight novo, eu vou e jogo direto lá no Telegram. Continuando então, aqui tem algo que eu achei muito interessante que a gente não vê muito no Brasil, né? Então eles divulgaram no relatório deles a redução de custos. E dentre várias coisas, né? Olha aqui que a gente tem ali. 0,4 milhões, né? Ou seja, 400 mil dólares foi a redução, né, na base, aí, no salário anual de alguns diretores, né? E esse daí já é uma economia. E também tiveram aí uma redução também em outros salários aí, né? Conforme está aqui, ó. Então, redução no salário dos executivos, tá? Então, isso daí é muito bacana ver, porque skin in the game, né? Então, o pessoal tem que reduzir o salário para poder manter a solidez do ativo e também olhar aí pelos seus investidores. Então, eu vou falar agora do lugar que eu tirei essa foto, que foi o observatório. Então, né, uma imagem muito bonita, muito bacana. Sugiro, quando você for lá, chegar no prédio e um pouquinho antes do pôr do sol e ver o pôr do sol lá de cima do observatório, que é muito bonito. Vocês vão tirar fotos muito bonitas, tá? Então, fica a dica aí também de viagem. O que nós temos aqui, ó? O observatório é o topo lá do edifício, né? Então, é um ponto turístico muito importante. É uma fila grande, por isso que falei, chega um pouco mais cedo lá, 1 hora e meia antes do pôr do sol, vai pegar um elevador muito bacana, vai subir um elevador super rápido para subir os andares lá. E aí sim você chega lá em cima e você pode andar, tirar foto, se divertir bastante. Mas olha só, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: a gente observa em alguns momentos aqui da história a receita, o número aí de visitantes ainda lá no observatório. Então, tivemos o fatídico 9 de setembro de 2001, né? E aqui era a estimada aí em milhões, né? Das pessoas que vão lá visitar. Aí depois aqui o Top of the Rock abriu, então, né, em 2005. Depois tivemos aí a crise financeira de 2008/2009, né? 2009 foi o pior momento ali. Depois aqui teve a abertura do museu do 9/11, né? Então, isso daqui tudo vai aumentando, esses eventos aqui, abertura do museu, Top of the Rock, isso vai aumentando porque as pessoas visitam Nova York e tem todo um plano ali de visita a pontos turísticos e esse daqui é mais um deles, né? Então, e aqui novamente, né, uma abertura porque teve uma parte dele que ficou fechado para reforma, troca de elevador, e aí depois abriu novamente. Por isso que tem até não vou dizer nenhuma queda ali, né, mas ficou praticamente estável ali. Depois disso continuou subindo, mas agora a gente teve aí o problema da pandemia, né? Mas eles trazem aqui, ó, uma projeção, né, hipotética com base no que foi 2019. Então, agora que foi autorizado a funcionar novamente, não está a pleno, mas está começando a funcionar, né, e o turismo também não está a pleno, então eles fizeram aqui uma projeção de agosto, né, setembro já fica 15% em relação a 2019, em outubro 25%, em novembro 30%, e assim vai subindo até que em janeiro de 2022 eles estimam então que tudo esteja 100% novamente, tá? E aqui mostra o impacto nos trimestres, é uma projeção, tá bom? Então, é interessante isso daqui também. Então,
Dados interessantes do observatório, né? A gente pode ver que 64% das visitas é de estrangeiro, pessoal fora dos Estados Unidos. O Reino Unido está ali em primeiro lugar, seguindo de França, Espanha, Canadá, Itália, Alemanha e México. O Brasil não entra aqui nessa lista, né? Mas se fosse de outlet, com certeza a gente estaria ali no primeiro, né? Porque brasileiro gosta de muambá, de comprar coisas baratas. E aqui nessa outra imagem, a gente pode ver o ticket médio de gasto per capita. E aqui entra também a lojinha, entra o café, entram outras coisas lá, né? Então, desde 2014, a gente vê uma crescente, o ticket que saiu ali de em torno de $25 para próximo de $37, ou seja, as pessoas vão e estão gastando um pouco mais lá também. Uma coisa que sempre preocupa, né, é a vacância. E aqui a gente vê que a vacância ainda está considerável, né? Como ainda não voltamos à normalidade, muita coisa fechou lá em Nova York, principalmente, né, em Manhattan, e aí a gente tem uma vacância considerável, tá? Então, temos que considerar que o Covid pegou bem o pessoal de Nova York, né? Então, foram muitas mortes lá em Nova York. E é um lugar muito aglomerado. Então, algumas medidas radicais foram tomadas, que o americano ele é assim, então de imediato ele já fecha ali e espera passar. No entanto, com a vacina, né, pode ser que as coisas andem mais rápido aí para a normalidade. Quem conhece a cidade sabe que é muito legal, um ponto turístico muito bom, e eu não tenho dúvidas de que teremos grandes promoções aí para visitar a cidade assim que tudo acabar, né? Então, se quiser ver a vacância, inclusive, entrando no site, vocês conseguem ver a vacância de cada edifício, foto, é bem interessante, só dá um pulinho lá. Se também quiser alugar uma sala lá, agora é o momento que vai estar um precinho mais barato, tá bom? O interessante também aqui é pontuar que eles estão trabalhando com condições diferenciadas para o pagamento dos aluguéis dos inquilinos. Então, alguns eles estão negociando de acordo com a receita do inquilino. Então, se o inquilino teve 50% de receita, ele paga 50% do aluguel. Enfim, as negociações não param, tá bom? Alguns contratos já foram assinados, mas ainda não estão vigorando. Então a gente vê aqui, ó, de janeiro de 2021 até temos ali, ó, outubro de 2024, né? Um dinheiro entrando. Então já temos aí algumas coisas que estão acordadas. Então, se tudo correr bem, já vai ter mais essa receita aí entrando. Vamos dar uma olhadinha então agora aqui rapidinho no gráfico lá no investing.com. Bom, aqui eu coloquei o gráfico do Empire States, o Realty Trust, e está aqui no período máximo, né? Então ele mostra aqui com o período máximo 2013. E olha só, vamos dar uma analisada aqui. De 2013 até outubro de 2019, o preço ficou sempre acima do IPO, né? Então, beleza, não é um super rich, digamos assim, em tempos normais, né? E depois ele teve uma boa queda ali, né? Mas, olha só, quando a gente reduz isso para um ano, né, a gente vê que houve uma queda muito grande aqui, principalmente, olha aqui, ó, em março, que foi o período mais crítico aí por conta da pandemia, né? E derrubou o preço do ativo que está na mínima das últimas 52 semanas. Tá? Então, mínima histórica esse preço aqui. Tá bom? Então, o que eu vejo? Considerando que, está pagando um bom yield, né? Está em quase 7%. Então, considerando que daqui a algum tempo tudo vai voltar ao normal, vacina, turismo, visitas, enfim, né? Esse preço ele pode voltar pelo menos próximo do que estava antes da pandemia. Então, se a gente considerar que antes da pandemia estava em torno de 14, ó, 14,61, vamos botar aqui nessa linha aqui, ó, dos 13,50, né? Se voltar para próximo de 13,50, vai dar 100% então de ganho de capital. Tá? Então, olha só, 6,21, então 12,40, se a gente colocar aqui em 12,40, a gente está ainda bem abaixo do que vinha negociando há anos, né? E a gente tem 100% de ganho de capital, além de um yield on cost que vai ficar em torno de 7%.
tá bom? Então, coloquei esse aqui no meu radar, devo adicionar algumas posições, e eu acho que para o momento, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Se fosse num outro momento, talvez eu não compraria, mas nesse momento eu compro. É igual a Apple. No momento, eu não compro, mas dezembro de 2018 e janeiro de 2019, quando derrubaram o preço dela para $150, era um momento bom de entrada, tá bom? Então, esse daqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. Feito as considerações aqui, mostrado os pontos fortes e os pontos fracos aqui do SRT, do Empire State Realty Trust, deixo aqui então parabéns aos ganhadores da caneca, que eu já estou mandando a caneca, sorteei 5 canecas lá para os membros do Telegram, vou sortear mais 5 e depois tem mais brindes vindo por aí. Se você ainda não me segue nas redes sociais, ficam todas elas aqui, é só procurar por @bpmilhão e você me encontra e a gente pode bater um papo lá. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.